Senhora Presidente, queridos colegas, pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje. Como o nobre colega Fiuza, né, apresentou a sua colocação e eu compactuo com, digamos assim, grande parte do que foi falado. Mas eu preciso dizer que, em primeiro lugar, pode ser que eu tenha ouvido mal, mas eu acho que os colegas também ouviram, que quando que a senhora falou na tribuna, a senhora disse que existam cotas, né, tanto para negros como para crianças pobres. E crianças pobres existe branca também, e bastante. Não sei se as senhoras aqui presentes sabem que eu criei o projeto Agrofraterno em Caxias do Sul, que eu atendo hoje 500 famílias por sábado, levo uma sacola para cada família pobre. E eu cansei e poderia trazer aqui talvez centenas de criancinhas brancas que andam de pé no chão na favela, que são pobres. Porque os pais não tiveram uma família rica, porque os pais não tiveram oportunidade de dar um estudo, de dar um atendimento melhor. Então essas crianças, por ser brancas, serão excluídas. Serão excluídas. Então, eu vou... peço só um pouco de... né? Obrigado. Eu queria falar aqui que não é o Fantinel que está falando, tá? Isso são dados do nosso país. Porque eu vejo muito aqui a vereadora Estela trazer dados, que tantos por cento tem esse problema, que tantos por cento tem aquele problema, né? Então a gente tem que trazer dados aqui quando se discute. Então eu queria isso são dados que podem ser pesquisados. 14% dos milionários brasileiros são negros, são afrodescendentes. 14%. É pouco? É pouco, mas tem. E esses aí não tiveram cota, tá? Primeiro lugar. Antes de terminar minha fala, eu gostaria de dizer que o meu sogro é afrodescendente. E ele não é moreno, ele é preto, tá? A minha esposa é brasileira, não é italiana, não é gringa, é brasileira. Então, isso já prova o respeito e o carinho que eu tenho, independente de cor, raça ou credo. É o amor pelo próximo, independente da cor que ele tenha, né? E eu queria trazer também, que pode ser pesquisado por vocês, que eu fiz esse levantamento não por causa desse dia, desse processo, desse projeto, para mim ter conhecimento. No canal do History 2, passou uma matéria que se chama Politicamente Incorreto. Pode ser pesquisado por todos, tá? Aonde eu, pasmem, fiquei apavorado. Eles falaram da história da escravidão, de lá do começo até o final dela. E eu fiquei apavorado, senhoras e senhores, quando eu fiquei sabendo que negros que eram, digamos assim, tinham mais conhecimento, eles compravam a liberdade, eles se compravam a liberdade, e teve alguns deles, cujo eu posso trazer o nome aqui numa próxima ocasião, que tiveram mais de 200 escravos negros. Um afrodescendente que teve escravizado 200 irmãos. E a pergunta que eu deixo para todos aqui é a seguinte: os descendentes daquele afrodescendente que escravizou todos aqueles irmãos lá, os descendentes dele, vão ter cotas por causa da cor da pele. É justo? A minha família, eu pesquisei até o ano de 1700 na Itália. A minha família sempre foi humilde, tanto lá quanto aqui. Nunca teve escravo nenhum, nem meu bisavô, nem tataravô, nunca teve. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu respeito, sim, as senhoras, ajudo as pessoas que precisam e não olho a cor. Porque somente o dia que nós nos tratarmos de forma igual, com amor e carinho, sem olhar a cor de cada um, é que o nosso país vai ser um país melhor. Então, eu respeito todas as mulheres e todos os homens, porque só fala as mulheres, não. Respeito a todos de forma igual. E lembrem-se sempre daquelas criancinhas de pé no chão, pobre, miserável, que recebe aquela sacolinha de fruta e chora, porque senão não comeria uma fruta, porque não tem dinheiro para comprar, e são brancas. Como é que fica essas crianças? Muito obrigado, senhora presidente.